Mas verdade. mas indo para outro ponto agora que tu falou da sua história, da sua entrada nas jovens, qual que era exatamente, não sei se tu disse, eu sei que não ouvi, a vaga que tu se candidatou, que tu entrou lá, e como é que foi, tipo, como é que surgiu a Mônaco? Porque a gente não sabe exatamente a historinha da Mônaco, como é que o Felipe foi para Mônaco, o Felipe criou a Mônaco, quem criou a Mônaco, como é que foi? Vamos entrar nisso agora. É, a Jovens, quando abriu esse primeiro processo seletivo, na verdade, o Breno abriu, porque no momento em que ele abriu, era só o Breno na Jovens, e no máximo tinha o Pietro que fazia as edições de vídeos ali. Então eram só os dois. E aí, quando ele abriu, não tinha uma vaga específica. Eu sabia que eu queria trabalhar com finanças pessoais, porque eu já trabalhava com finanças empresariais, e era um gosto que eu tinha, né, muito forte de trabalhar com isso também. E aí, quando eu vi a vaga, eu falei. Ele falou assim no e-mail: manda o que que você pode ajudar. Não tinha uma vaga específica para isso. E aí, mandei no e-mail o que que eu gostava, o que que me interessava no assunto, o que que eu já tinha desenvolvido, que daí, inclusive, fiz um vídeo não listado no YouTube nessa inscrição, que foi inclusive um diferencial, ele me contou depois, de como eu organizava minhas finanças pessoais, enfim. Inclusive, quem tá vendo, se tá participando de algum processo, se diferencie da forma mais diferente que você conseguir, chame atenção dessa forma que assim você consegue passar nos processos, é assim que você vai ser lembrado nos processos seletivos, e foi assim que eu fui lembrado. E aí eu me inscrevi, entrei e não tinha nenhuma vaga. Eu entrei ajudando primeiramente em roteiros. Então, se vocês forem puxar alguns vídeos do final de 2019, alguns fui eu que escrevi. Tem a batalha entre Nubank e Banco Inter, foi bem conhecido no canal das Jovens. Foi eu que Caraca, esse escrevi, vídeo foi inclusive. bem foi bem conhecido mesmo. Eu escrevi eu fiz as análises de um banco, do outro banco e tal. Teve a minha mão. Claro que o Breno sempre tem a atuação dele, né, no conhecimento, também agrega muito nos roteiros, mas eu fiz alguns roteiros ali no final de 2019. E aí, inclusive na minha primeira reunião, quando eu entrei na Jovens, foi às 5 da manhã, a reunião, né, clássico, Nossa, e, e, e o assunto se chamava, da reunião era Macaco Rico. E eu, mas que diabos é macaco rico? Eu não sei, o Luan fez uma cara, talvez ele conheça. Não sei. Não? Não vou falar nada não, só continue. O nome era Macaco Rico. Era um projeto que o Breno tinha desde que ele criou o canal. E o Pietro estava, inclusive, mais à frente desse projeto, que era justamente uma marca de roupas, algumas camisetas com algumas estampas relacionadas a finanças e empreendedorismo. E esse era o assunto. Eu não tinha nada a ver com o projeto. E o projeto chamava Macaco Rico. Beleza. Passaram ali 2 meses e o Pietro, que estava mais à frente desse projeto, estava começando a ficar mais à frente do projeto da Kraus Vídeos, né? O que hoje é Kraus Studios. E aí ficou sem uma pessoa para tocar aquele projeto. E eu estava ajudando em roteiros. Eu estava ali meio solto, ajudando no que precisava, algumas planilhas, algumas organizações. Aí o Breno me chamou e falou: Felipão, o que que você acha de tocar então a Macaco Rico aqui? Eu não sabia absolutamente nada de moda, né? De produto físico, não tinha trabalhado até então também. E eu falei, vambora, vambora. Eu queria empreender, não sabia com o que, ali surgiu uma oportunidade, e quando as oportunidades surgem, a gente tem que agarrar. Então, apareceu, eu falei, vambora. Mesmo que eu não saiba, né, a gente aprende. Aí, isso foi em janeiro de 2020. Então, pouco mais de um ano. As coisas mudam muito, inclusive, em um ano e pouco, e vocês vão ver o quantas mudanças já aconteceram. Aí, em janeiro, ele fez essa oferta, beleza, vamos em frente. Aí que eu comecei a entender um pouco mais. O Pietro me passou o contato de ilustrador de camiseta, de estampas, de fábricas, algumas coisas nesse sentido. Comecei a fazer algumas cotações, vi que tava caro, comecei a mudar e tudo mais. Beleza. Nisso, a gente tinha que fazer a nossa estratégia de como é que a gente vai nos divulgar, né? A gente tinha Macaco Rico e a gente teve uma inspiração em uma página gringa no Instagram que era de tirinhas, sabe, essas historinhas em quadrinho, assim, só que era de ET, acho que é Nathan's alguma coisa, o nome. É uma página gringa no Instagram. E aí a gente falou, por que a gente não faz umas tirinhas, umas histórias em quadrinho assim, do Macaco Rico? E aí, assim a gente entrega conteúdo de uma forma diferente e vende os produtos.
Beleza, tivemos essa ideia, vamos fazer. Eu não sei ilustrar também, não sei fazer absolutamente nada disso, então a gente teve que contratar uma pessoa para fazer os personagens. Não foi nem ilustração à mão, né? Era meio pré-pronto no digital, porque a gente não tinha grandes poderes financeiros para conseguir investir nisso. E eu fazia as historinhas. Então eu fazia os personagens, a historinha, criava mais ou menos a característica de cada um deles, e a gente passava para uma pessoa botar isso nos quadrinhos. Beleza. Aí, em março de 2020, nós lançamos a Macaco Rico, os quadrinhos, a gente chegou a fazer, eram diariamente, eram posts diários, todos os dias, tinham quadrinhos de finanças, de empreendedorismo, tinha uma sacada cômica, eles já não aparecem, né, no nosso Instagram, porque é um negócio que a gente arquivou, mas eu tenho salvo, inclusive, esses arquivos, tem alguns quadrinhos, inclusive, muito bons. E beleza, a gente passou um tempo fazendo isso, foi de março a aproximadamente junho que a gente tava fazendo e a gente parou e. Mas espera aí. Na verdade foi até maio, junho a gente parou. A gente falou, pera aí, como é que a gente vai? Eu falei principalmente, como é que a gente vai vender produtos, camisetas, tendo um Instagram de tirinha de historinha? Porque a gente já tinha algumas estampas prontas, estampas do Elon Musk, do Steve Jobs, do Warren Buffett. Como é que a gente vai vincular isso com um Instagram de tirinhas, né? A gente não tem uma marca de produto mesmo. A gente poderia sim, caso fizesse sucesso esse Instagram de tirinhas, pegar os personagens e transformar eles em produtos. Mas o Warren Buffett, o Elon Musk não tinha muita relação. E outra coisa, Macaco Rico era um nome que já veio para mim pronto, inclusive, era uma ideia do Breno com o Pietro, e era um macaco tem o Monkey Stocks. Rico pode lembrar Primo Rico. E parece uma cópia, de certa forma. Podem fazer alguma ligação com isso que não Uma era nenhum. sátira, sei lá. E não era nenhum dos objetivos fazer isso, porque realmente não teve relação. Falou, não, vamos mudar antes que as pessoas comecem a pensar que de fato tem algum tipo de relação. Porque não tem. Então fizemos um brainstorm, eu, Breno e Pietro, para mudar o nome da marca. Então vamos mudar o nome, fizemos lá, Mônaco veio, né? O Breno falou, qual que é o nome daquela cidade que, porra, baixos impostos, gente rica pra caramba. Aí eu me lembrei de Mônaco, que é o segundo menor. É uma cidade-estado, né? Ela só perde pro Vaticano em ser menor. E lá é a maior. O lugar onde você vai achar mais riqueza por metro quadrado no mundo. Né? Você viver lá. É, o PIB per capita, né? Alguma É coisa o, assim. eu não sei se chega a ser o per capita, mas assim, eu sei que é muito fácil de você. É onde vai ser mais fácil de você achar milionário. E realmente, é muito caro pra viver em Mônaco. Aí a gente falou, pô, lugar lindo, exala riqueza, prosperidade, faz super sentido com o que a gente quer passar. Beleza, achamos o nome. E só que questão de domínio hoje em dia, com né, pouca disponibilidade de domínios para você conseguir hospedar o teu site e tudo mais. Vila Mônaco é um bairro dentro de Mônaco. Então a gente chegou, no final das contas, para Vila Mônaco por causa disso. Aí, com isso foi importante, inclusive, que eu consegui me apropriar ainda mais, porque eu participei dessa mudança. Eu participei da criação da Mônaco e não da Macaco Rico, que eu não tinha participado tanto. Perdão. E isso foi importante para me apropriar ainda mais da marca e aí a gente desenvolver as camisetas e lançar. E aí, quando a gente parou em junho até julho, foi no dia 17 de julho do ano passado que a gente lançou, pouco menos de um ano, inclusive, que a gente lançou a marca Mônaco. Aí a gente apagou tudo que era Macaco Rico antes, lançamos a Mônaco e botamos para rodar. E aí, desde então, foi crescendo a marca, a gente foi vendendo bastante, foi divulgando, foi cada vez crescendo mais. Né? O Breno também ajudando muito a divulgar. E aí a marca seguiu até esse ano que o Breno fez a junção das empresas. Então a Mônaco entrou dentro da Jovens nesse momento. A Jovens ela juntou a Decompas, juntou a Kraus, juntou a Mônaco, todas as marcas que ela tinha participação e ajudou a criar, inclusive, para todo mundo estar dentro da Jovens, gerar uma sinergia e a gente conseguir aproveitar todo o know-how das Jovens para todas as empresas. Então, foi assim que a Mônaco surgiu, desde a Macaco Rico, acabou virando Mônaco, e a gente hoje está dentro das Jovens aproveitando toda a estrutura dela.